Bom dia, meu amigo André. Como vai? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí, os que estão nos assistindo também, né? Prazer estar aqui, Paulo. André, nós temos uma longa história para contar, né, André? Nós conhecemos o André desde o tempo da Painel Florestal, nos idos da Painel Florestal 2009, depois 2010, 2008, 2009, 2010. O André já foi nosso, participou daquela série, famosa série Como Plantar Eucalipto, dando uma entrevista. Na época ele estava na Unibras. Depois nós fizemos aquele grande evento, o Rivas Florestal 2010, temos Três Lagoas Florestal, sempre foi nosso parceiro, hoje na Bayer, com grande honra, trabalhando aí com nosso amigo Ricardo Casamáximo, Lúcio, tanta gente boa da Bayer, que com certeza está nos assistindo hoje também. E eu quero começar fazendo rapidinho aqui, fazendo uma apresentação do nosso amigo André Souza, rápido currículo dele aqui. O André é engenheiro agrônomo formado pela Exalc em 2002, engenheiro de segurança pela Poliusp, especialista em projetos de máquinas pela UFLA, trabalhando no setor florestal desde 2006, com passagens pela Unibras, Agroquímica, Singenta e agora consultor de contas especial na Bayer. André, seja muito bem-vindo. Agora a palavra é sua. É com você, André. Muito obrigado, Paulo. Acho que dispensa apresentações, né? Te parabenizar aí pelo que você traz no setor florestal. Desde 2006, 2007 a gente se conhece. Você é um guerreiro aí que leva a informação para todos, viu, Paulo? Então, em primeira mão, um grande abraço e meus parabéns pela sua dedicação, seu cuidado aí com o setor. É um prazer estar aqui em nome da Bayer, né? Tem um nome também, poder participar, falar com vocês nesse Florestas Online, né? Um evento aí que o Paulo, desde 2016, já fazia, né? Talvez antecipando, antevendo, né, Paulo, essa era digital. Então, espero, com esse tema sugerido, da aplicação de herbicidas na silvicultura 4.0, passar um pouco de conhecimento, fazer a gente refletir sobre o tema, né? Um tema tão importante, tão atual, onde a gente possa, então, construir um conhecimento junto aqui, tá? É um tema bastante complexo, espero que no final a gente possa ter tudo isso amarrado. A Bayer, então, falar da Bayer, né? Se a Bayer é bom, a empresa praticamente 157 anos no mundo, né? E no Brasil, 124 anos, tá? Eu faço parte da divisão Environmental Science, né? Onde está o departamento de floresta, e um lema atual, uma visão atual aí, que a companhia está sugerindo para nós, né, e ela está focando nisso: saúde para todos, fome para ninguém. Então, acho que é um slogan desse, dá muito orgulho e satisfação a gente trabalhar numa companhia com essa causa nobre. Eu vou pedir para o Guilherme aí, por favor, Guilherme, rodar um vídeo sobre a Environmental Science, tá? Por gentileza. A Bayer Saúde Ambiental está sempre trabalhando para zelar pelos ambientes onde vivemos, trabalhamos e nos divertimos, protegendo-os das pragas, preservando a qualidade dos grãos e sementes e contribuindo para a produtividade das florestas de pinos e eucaliptos. Somos a divisão da Bayer que contribui com o seu trabalho de forma efetiva, promovendo saúde. Antes de mais nada, queremos agradecer a parceria sólida que temos e afirmar que estamos conectados com você. E agora o mundo mudou. E mais do que nunca, precisamos nos unir e ser uma única equipe. Mudamos a nossa forma de trabalhar para continuar atendendo com a melhor qualidade, de ponta a ponta. Desde a fabricação, entrega, em áreas urbanas e até aplicação no campo. Vamos continuar trocando experiência e conhecimento com vocês. Através do atendimento online. Conteúdos digitais. Vídeos e eventos ao vivo. Para compartilhar as melhores práticas. Dessa forma, continuamos próximos. Promovendo a produtividade do seu negócio. Juntos somos mais fortes. Obrigado, Guilherme. Muito bom, né? Um orgulho fazer parte de um time tão bom como esse.
Aí, rapidamente, para fechar, então, sobre a Bayer, né, a nossa linha, o nosso portfólio, né, onde aí, de uma maneira bem rápida, eu vou citar para vocês os nossos produtos, os 2 glifosatos, advindos da Legacy Monsanto, né, Roundup Transform, o Scout, com suas características específicas, o Fordor, nosso herbicida muito conhecido, um pré-emergente seletivo, totalmente flexível para uso o ano todo, o Block, um produto que nós estamos introduzindo esse ano, um pré-emergente seletivo, com longo residual, indicado para períodos mais chuvosos, o Auro, que é o nosso adjuvante premium, o Esplanade, nosso herbicida pré-emergente, não seletivo, o herbicida de maior residual do mercado, uma ótima ferramenta, o Decis é o nosso produto para controle de lagartas, o Evidence produto para controle de cupim e vespa de galho e viveiros, o Caltrine 2P, a nossa ferramenta aí para controle de formigas cortadeiras, e o Nativo para controle de ferrugem, principalmente Puccinia psidi, em viveiro, né, e em campo. Eu queria agradecer de uma maneira rápida, gente, quando eu, né, recebi esse tema, o 4.0, para mim era uma coisa ainda um pouco complexa, eu busquei informações. Então, eu gostaria desse momento aqui, agradecer essas empresas, em nome das pessoas que eu gostaria de citar de uma maneira bem rápida, a doutora Silvia, o doutor Lúcio da Embrapa, a professora doutora Ulisses Antoniassi da Unesp, a Tatiana e o Giovanni da ExMobil, o Walter da usina São Martinho, o Paulo Coutinho da SETA, o Rômulo da Spectrum, o Felipe da John Deere, a Cláudia da Hexagon, o Cristiano da Soniftec, o Pio, nosso amigo da Herbicate, o Eugênio da SC Agro, o Everton da Raven e o Henrique Lemos, nosso companheiro lá do ATC da Bayer. Bom, gente, para começar, um pouco da história da agricultura, de uma maneira bem rápida, né? Eu me perguntei se existe a 4.0, quais foram as outras, né? Então, de uma maneira sucinta, a gente pode falar que a agricultura 1.0, então, iniciou-se, né? A agricultura iniciou-se há 10 mil anos atrás, né? Então, estamos falando de tração animal, uso de esterco animal, a agricultura 2.0, onde já entraram os defensivos, onde já entrou a adubação artificial, onde já a mecanização, né, motor a combustão, no início aí vou falar que ele iniciou-se na primeira revolução industrial, a agricultura 3.0, onde a gente fala de georreferenciamentos, OGMs, de agricultura de precisão, né, e a agricultura 4.0, onde internet das coisas, machine learning, machine to machine, coisas que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Bom, vamos falar assim, que o primeiro trator, né, ele surgiu em 1892, através desse cidadão, o Joe, tá? Aí uma foto dele, né, onde, vamos falar que começou-se uma grande história. Só aproveitando, eu coloco nas referências, em alguns vídeos, uns QR Codes, tá? Então, vocês vão ver essas referências, onde vocês podem acessar depois aí. Primeiros tratores comerciais, então, o primeiro trator da John Deere, 1918, né? Ele foi adquirido pela Waterloo Gasoline, né? Então, aí à esquerda, a primeira linha de montagem dos tratores Fordson, 1919. Aí os primórdios da pulverização, né? A gente não pode deixar de falar do Nishimura, né? Fundador da Jato, seu primeiro costal para polvilhar pó, né? Em 48, e 58 aí, as primeiras bases eram até de bambu, né? Polvilhadeiras de pós também. E aí uma foto à direita, né? Lá na Europa, uma aplicação aí com 3 pessoas, né? Principalmente para pragas e doenças. Nessa época já se tinha uma preocupação, lógico, para os conhecimentos de proteger o lombo aqui do animal, onde é possível ver essa capa. E Revolução Verde, né? Com aí a introdução de variedades, fertilizantes artificiais e defensivos químicos, mais ou menos da década de 50, 60, e culminando aí com o Prêmio Nobel da Paz, para o Norman, né, por desenvolver variedades anãs de trigo. Então, fantástico também. E falando em revolução, a gente tem aqui, né, uma revolução atual, que eu achei muitíssimo interessante, fundada em 2013, uma startup chinesa, onde ela já está espalhando pelo mundo, né, containers para cultivo de hortaliças, tá? Com controle de umidade, luz simulando todo o caminhamento do sol, umidade controlada, totalmente conectada no celular, com o recebimento de avisos, tá? Muito interessante também.
Gostaria, antes de entrar na agricultura 4.0, de falar da 3.0, né? E nesse momento é importante falar que algumas regiões do mundo e algumas regiões do Brasil ainda vivem, né, a agricultura 2.0. Muitos já estão na 3.0 e alguns caminhando para a agricultura 4.0. Na agricultura 3.0, nós já falamos um pouco, né? Análises geoespaciais, previsão do tempo, análise e prescrição dos solos, OGMs e agricultura de precisão. Aqui eu dou um enfoque para a agricultura de precisão, que é onde a gente deu o grande passo, né? E data-se da década de 80, 90, mapas de fertilidade na Europa, nos Estados Unidos, mas o grande salto veio com a introdução do GPS, né? Que é uma ferramenta. Começou-se o projeto em 73, em 93 permitiu-se o uso público com um erro de aproximadamente 100 metros, e finalmente em 2000, né, retiraram-se esse erro, ficando um erro de aproximadamente 20 metros, semelhante aos que tinham na época para uso militar. Então, quando a gente fala de GPS, é interessante aqui a gente mostrar que nós tínhamos o GPS, que ainda tem, né, pela indústria militar americana, mas hoje a gente praticamente chamamos de GNSS, né, Global Navigation Satellite Systems. Com o GLONASS também um conjunto de satélites militares da Rússia, o Galileu da Comunidade Europeia, o Compass chinês e os nanosatélites, né, com destaque aqui SkySat, os satélites da Planet, né, satélites fenomenais com passagens diárias, hoje com resoluções aí de 30 centímetros, nós vamos ver mais para frente. Então, aí toda a comunicação, né, que vamos dizer, os satélites, essa comunicação veio trazer, permitindo uma grande evolução na silvicultura de precisão. Se a gente puder, então, aqui citar algumas ferramentas, né, algumas utilidades da silvicultura de precisão, pode falar da barra de luz, né? Então, aí melhorou-se a sobreposição, né? Ou tirou-se a sobreposição em excesso, diminuiu-se as falhas. O piloto automático também fantástico, né? Com todo o seu conforto, toda a sua utilidade de precisão. As aplicações de taxa variável, né? Com os mapas de prescrição de solo e essas aplicações em taxa variável. E hoje a gente vai ver que existem aplicações em taxa variável para herbicida também muito interessante, com as tecnologias, e os sensores, né? Os sensores que começaram na silvicultura de precisão estão presentes hoje também, né? Sensores de vegetação estão mais presentes hoje, sensores de umidade, sensores eletroquímicos, ópticos, de localização. Então, essa é a grande, né, a grande mote aí, as grandes ferramentas da agricultura de precisão. Falando em sensores, a gente, em alguns momentos, eu ponho agricultura, mas entende-se silvicultura, tá? Então, à esquerda, a gente tem uma imagem, né, do Planet, uma imagem de 3 metros. Vamos pegar um uso para essa imagem, para uma capina pré-plantio, onde eu tenho essas imagens, eu seleciono quais as áreas eu vou programar, e mesmo após o controle, uma dissecação, eu posso receber essas imagens e depois verificar a eficiência. Hoje, no sistema pago da Planet, você já tem informações diárias, né, mas talvez com uma precisão melhor em 3 dias, por questões de nuvens, de 30, 40 centímetros. E à direita falamos de fotogrametria, e aí já com uma precisão de 3 centímetros, visualização de stand, falha de plantio, manchas, visualização de linha, interlinha. Então, muito útil para uma manutenção, onde eu posso saber qual o meu problema é linha, é entrelinha. Agradeço ao Rômulo da Spectrum pelas fotos. E aí, eu falando, né, do SkySat, da Planet, onde a gente vê uma resolução, uma foto de floresta de 50 centímetros. Muitíssimo interessante, então, onde nós chegamos, né? Estado da arte da pulverização, né, onde nós estamos hoje. Então, nós temos controladores como item de fábrica, aplicadores em taxa variável, aplicações em taxa variável, as válvulas PWM, né, a eletrostática voltando, desenvolvimento de sensores, drones nas aplicações, sistemas de rede, né, Isobus, CAN-bus, injeção direta de defensivos, geração de mapas de aplicação, informações em cloud, em tempo real, relatórios gerenciais, estudos de inventário com drones e estudos de pulverização autônoma. Aqui embaixo eu deixo alguns exemplos nos QR Codes abaixo.
Tudo bem, mas como estão os meus cuidados básicos? A gente vê toda essa tecnologia, toda essa movimentação acontecendo, mas como estão os meus cuidados básicos? Como está a minha calibração, né? Como que está o estado das minhas pontas de pulverização? Eu tenho checado os meus filtros? Tenho feito uma boa agitação, né? Invisto num bom produto, mas eu tenho feito uma homogeneização dessa calda corretamente, né? Garantindo um controle eficiente em todo o meu talhão, né? É interessante a gente falar nisso, porque a gente tem muita novidade, jargões, muita coisa nova que é bacana, mas como está o meu feijão com arroz? E eu coloco aqui, né, um trabalho que a Bayer já faz há 9 anos, que é o programa de excelência em pulverização, onde a gente passa nas empresas, passa uma semana nos clientes, às vezes até 2, checando esses equipamentos, levantando pontos básicos e até alguns pontos mais complexos. Aqui a gente vê uma linha de tendência de melhora, né? Então, 2017, 2018, 2019, 2020, infelizmente, conseguimos voltar agora com segurança, máscara, distanciamento, né? Mas apenas 2 empresas. E a gente vê que algumas empresas realmente melhoraram, acima de 85%, mas outras ainda não, né? E a gente sabe que tem turnover, que a rotina muitas vezes atropela, mas nós temos que criar processos para garantir que eu possa ir evoluindo dentro dessa maravilha, né, que vem acontecendo conosco, da tecnologia. Pois bem, aproveito então essa segunda parte, onde a gente vai entrar, propriamente dito, então, na agricultura / silvicultura 4.0, né? Lembrando que a agricultura 4.0 vieram das indústrias 4.0, que se iniciou na Alemanha com as indústrias de automóveis, né? Então, aqui eu coloco, né, uma linha de crescimento, de evolução. A primeira, evolução industrial, foi mecânica, né? A segunda, elétrica. A terceira, automação. E a quarta que nós estamos, inteligência artificial, robótica, Big Data e mais. Hoje já se fala até em ensino 4.0, né, gente? Mas é dentro desse contexto. E colocando aqui, é interessante, então colocando quais são as tecnologias, as ferramentas, né, o que está por trás disso. Internet das coisas, vou dar um exemplo prático, onde eu posso ter um sensor no campo que está conectado com um sistema de irrigação que está conectado numa central, né, onde essa irrigação é feita de uma maneira automática, de acordo com a umidade do solo. Posso ter sistema de detecção de pragas, né? Eu tenho o Big Data, que é onde essa quantidade enorme de informações advindas dos sensores, elas são trabalhadas, elas são capturadas, armazenadas, né? Então, eu acho que o Big Data é importantíssimo, né, para a geração, para a acumulação desses dados. O machine to machine, o M2M, né, onde eu tenho a comunicação entre máquinas, né. É interessante, por exemplo, a gente fala que na agricultura, a silvicultura 4.0, é importante eu ter a conectividade. O Brasil é muito pobre em conectividade. Nós vamos ver mais para frente algumas empresas que têm conectividade. Com o machine to machine, eu consigo ir pingando esses sinais, tá, e fazendo com que esse sinal caminhe, talvez evitando a colocação de algumas torres. Então, posso ter essa rede de Wi-Fi, vamos dizer assim, né? A robótica, até ficou um link aqui em cima, que é de uma colheita de morango, eu ia tirar, interessantíssimo, os veículos autônomos, a robótica, então, ela hoje está super presente, super importante, machine learning, que aí a gente já fala, por exemplo, de aprendizado de máquina, né? Vou dar um exemplo prático, o CN Spray da John Deere, que era da antiga Blue River, foi adquirida, né, a John Deere adquiriu, e onde ela tem um banco de imagens, e ela aplica onde é daninha e não aplica onde é cultura. E ela também vai aprendendo, né, ao que não tem no banco de dados, ela aprende que ela tem que colocar aquilo. Interessantíssimo. Inteligência artificial, né? Nossa capacidade é limitada, então, de fazer cálculos, de fazer inferências, insights com esse tanto de dados. A inteligência artificial, ela entra como uma grande ferramenta para solucionar problemas, satélites e sensores, ao qual nós já falamos, com um aprimoramento enorme. Satélites e sensores, inclusive alguns especialistas falam que os sensores, eles são a bola da vez, né? Eles que estão mudando muita coisa em pouco tempo. Aqui um ecossistema, então, da agricultura digital, né? De um trabalho da doutora Silvia, onde a gente tem aqui, então, os vantes, onde nós temos sensores sem fios, os tratores,
satélites, estações, base, rede celular, nuvem, então tudo conectado. Onde eu estou fazendo uma aplicação, onde essa aplicação está indo ou via satélite ou via antena, por uma nuvem, e no escritório, estou checando as minhas máquinas, como estão minhas aplicações, em que momento eu estou aplicando, se eu estou aplicando uma condição ideal, se está chovendo, se não vai chover, se já choveu, se eu espero, né? Se eu interfiro, às vezes, numa operação que eu vejo que está errada. Por exemplo, a gente tem a cerca virtual também, onde uma máquina já passou, a outra não passa, tudo isso com conectividade, né? Fantástico. E coloco aqui algumas definições, eu vou tomar até liberdade, eu sei que é chato para lê-las, porque é importante a gente ter algumas definições, tá? O que é, mediante os especialistas? Desculpe. Então, para a doutora Silvia, a agricultura 4.0 se baseia em conteúdo digital por meio do processamento e análise do grande volume de dados que vem sendo produzidos em todas as áreas e que contribuem com o desenvolvimento agrícola, como a biotecnologia, mudanças climáticas, geotecnologia e ciências agrárias. Conhecimentos que serão aplicados a todos os elos da cadeia produtiva, desde a pré-produção, passando pela produção, até a fase de pós. O professor Dr. Ulisses, ele já fala que a possibilidade de conectar informações e tomar decisões. Isso tem que ter um grande impacto na tecnologia de aplicação, pois pode-se aprender padrões de comportamento, processos e sistemas de tomada de decisão. Consegue-se aprender com dados, com a possibilidade de armazenar quantidades gigantescas em nuvem. Esses dados são inseridos dentro do pulverizador, sendo possível que ele venha a tomar decisões estratégicas mais acuradas. Isso é uma grande diferença do que se tinha da eletrônica embarcada dos primórdios da agricultura de precisão. E, para finalizar, o Felipe, da John Deere, ele diz que a agricultura 4.0 é a possibilidade de se gerenciar a propriedade e as decisões baseadas em dados, de qualquer lugar onde a agricultura estiver, e com a possibilidade de automatizar o trabalho agronômico, que precisa ser executado por uma máquina em determinado sistema de produção. Ou seja, a agricultura cada vez mais baseada em sensores, cada vez mais dados, esta sendo transformada em inteligência, em insights, através de algoritmos, e com isso podendo voltar a ter uma noção, uma ação e automatização. Legal, gente. Então, feito o contexto do que é essa agricultura 4.0, sugiro para vocês, para quem tiver interesse, leia atrás, simplesmente apaixonante. É muito legal o que nos espera. A usina São Martinho, tá? Tive contato lá também com o Walter, né? A primeira empresa a introduzir o conceito de piloto. Ela implantou há 2 anos, quando ainda não as redes de celulares, né, não se interessavam muito pelo campo, vamos falar assim, era um mercado incipiente. Eles implantaram com o CPQD de Campinas uma rede 4G em toda a sua área agrícola, né? Primeira planta do mundo a ter conectividade total. Hoje eles têm 2.100 equipamentos conectados e assistidos pelo centro de operações. Tudo isso subindo em nuvem na Amazon Web Service e com controladores Hexagon. Eles têm aqui o M2M, rede mesh, né, que eu falei, com comunicação máquina a máquina, e alguns usos, piloto automático, dose variável, elemento de plantio, manutenção preditiva, que é fantástico, infestação de plantas daninhas, identificação de plantas daninhas, pulverização localizada, identificações de reboleiras, falhas de plantio, estação meteorológica e cerca virtual, né? Fantástico o trabalho que a São Martinho tem feito, é realmente um exemplo para nós aí. Falando da Blue River, né, como eu já falei anteriormente, então aqui o sistema See and Spray, tá? Onde é feita a aplicação apenas nas culturas. Aí, por que eu trago isso? Falando do Machine Learning, né? Então aqui eu sei, ficou pequeno, me desculpe, né? Mas tem um QR Code para vocês acessarem. Então, onde é algodão e onde é planta daninha, onde é o weed, eu faço o controle. E ela foi adquirida pela John Deere, né? Aí passando, né? Aqui eu chamo See and Spray, também o Machine Learning. A John Deere tem um centro de operações, o Operations Center, onde com conectividade, nos nossos autopropelidos, por exemplo, informações em tempo real, eu posso ter onde está a máquina, quem é o operador, que velocidade ele está aplicando, se ele está aplicando com o vento adequado, né? Posso pôr algumas limitações de aplicação para esse cara, fantástico também. E o Exact Apply, né? Que é um sistema pulsado, PWM, onde é possível, então, uma evolução do nosso sistema de controle de vazão, né? Onde se eu altero a velocidade, eu mantenho o meu padrão de gotas. Vou mostrar mais para frente. Aqui, então, também há a funcionalidade em curvas, né? Interessante que, mesmo eu tendo curva com velocidades diferentes, sem o sistema, eu mudo a taxa. Com o sistema, essa taxa permanece igual. Fantástico.
Aqui uma curiosidade também, já falando em futuro, Command Cap da John Deere, né? Super inteligência artificial, autônomo. No meu escritório eu vou fazer o controle, quase um videogame, vamos falar assim, né? A da Raven, então, onde a gente tem aqui o sistema de injeção direta, muito legal também, né? O sistema de injeção direta, onde até 5 defensivos, com algumas vantagens de não ter o produto diluído, não perdendo esse produto com o tempo, não ter incompatibilidade de cauda, não precisar lavar tanque, né? Agora entrando alguns herbicidas um pouco mais complexos, principalmente na agricultura. O Hawkeye, que eu vou mostrar no próximo slide, também um sistema pulsado. Aqui o sistema é o sistema de controle de operações dele, o Slingshot, parecido com o Operation Center. O Autoboom, que é um sistema fantástico de estabilização de barra. E o VSN, que é, né, se eu não tenho piloto, se o meu piloto fale, eu tenho sistemas de câmera que mantêm o meu equipamento guiado, né? Muito interessante também esse sistema da Raven. Aqui estou mostrando, né? Depois eu fico aí, não vou entrar em detalhe, mas com e sem o sistema pulsado, só pegando uma coluna, no convencional, eu tenho de 14 para 20 uma alteração muito grande, tá? Do número de gotas e da densidade, aonde com o sistema pulsado, isso praticamente não tem diferença significativa. Da Trimble Weed Seeker, também muito conhecido, né? Nesse sensor já é diferente, ele aplica aonde é verde, então ele identifica e aplica, né? Algumas empresas florestais estão testando esse sensor, tá? E o Smart Sensing, né? Aí onde a gente fala do Weed também muito parecido com o Weed Seeker, muito interessante, vale vocês olharem também. Soliftech, né, falando da Soliftech, obrigado, Cristiano, né, muito interessante aí também, o sistema que a Soliftech faz, gerenciamento de máquinas, eles têm um sistema de colocação de antenas, a Solinfnet, onde também eu faço conexão, onde eu vejo implemento, onde eu tenho diagnóstico, onde eu posso checar operações, onde eu tenho alertas enviados para o maquinário, né, onde eu tenho alertas enviados para a minha central, alguma mudança na imagem de determinado talhão, então, tudo isso conectado, tá? Muito interessante, e estão começando no setor florestal. SprayX, também falando em tecnologia, né, do nosso colega Edson, do Spray Flow e o Drop Scope, interessante, nos sistemas não tão novos, né, foram aprimorados, onde eu meço a vazão, né, através desses copos, eu vou colocando bico a bico, medindo a vazão, ou faço a leitura do papel, porém, com o chip colocado nas máquinas, isso já sobe para a nuvem. Então, eu consigo ter acesso em tempo real, onde a máquina estava, quem que era o operador, que operação ela estava fazendo. Spectrum, do nosso colega Rômulo, né? Obrigado também, Rômulo. Né? A Spectrum hoje é uma parceira da Bayer também, em alguns trabalhos pioneiros, né? Imagens de satélite, algoritmos desenvolvidos, acho que pioneiro, né? Posso estar errado aqui, mas um dos pioneiros no desenvolvimento de algoritmos para eucalipto, alguns dos trabalhos que ela faz, tá? E aqui, aquilo que nós vimos anteriormente, um trabalho de sensoriamento, fotogrametria, para gerar mapas. Então, eu faço o voo, vejo onde está a minha infestação, com esse shapefile, posso colocar num trator, posso colocar num drone e fazer as aplicações pontuais. Tá? Muito interessante. Infestação de linha, infestação de entrelinha, fantástico. A Hexagon, né, muito conhecida no setor florestal, também com o sistema dela de gerenciamento, SWS, né, onde eu faço gestão de frota, onde eu vejo equipamento, e sempre lembrando, pessoal, conectividade é a palavra-chave para eu poder não ser reativo, né? Como eram os sistemas antigamente, o pendrive vinha para o escritório, eu baixava, mas ele já tinha aplicado com chuva, ele já tinha aplicado com vento, ou eu deixei de ver uma anomalia. Legal? Então, aqui, o pacote de soluções, né? Guia virtual, corte de seção, taxa variável, controle de vazão, leitura de mapa, de recomendações, como eu disse anteriormente, eu coloco esse mapa, ele faz a leitura. E aqui, muito interessante mostrar que sem um sistema de controle de vazão, eu posso calcular, por exemplo, uma aplicação de 4 por hora, 4,5, né? 43% eu estou nela, mas 24% eu estou acima, subdosando, e 21% eu estou abaixo, superdosando. Vê a importância disso e nós não estamos muitas vezes olhando. Agradeço o Pio da Herbicat, né? Então, o Pio também pioneiríssimo, né? Pio, em alguns trabalhos, muito legal. Poder contar com você também aqui. Uso adequado de doses de herbicidas em função de argila e matéria orgânica. Levantamento por reboleiras, maior capacidade operacional, Pio cita, mapas
de operações realizadas, gerenciamento em tempo real e a conectividade. E aqui, muito legal o trabalho da Herbicat, né? Aí que o Pio está conduzindo, através do sistema de condutividade elétrica, eu faço esse levantamento e tenho doses, né? E eu consigo levantar argila e matéria orgânica fazendo doses variáveis, por exemplo, do herbicida pré-emergente, onde eu tenho doses diferentes para argila, doses diferentes para areia. Também na sustentabilidade. Então é importante falar aqui nesse momento que a agricultura, silvicultura 4.0, um dos pilares é a sustentabilidade. Uso melhor dos insumos, menos uso, mais correto, mais eficiência. E nós vamos ser cobrados isso pela população. E aqui mostrando um outro sistema, no mapa, onde temos 2 barras, né, eu posso ter alguma erva de difícil controle, isso já no meu shapefile, e eu vou fazer o uso de um determinado produto, que pode ser um pouco menos seletivo, um pouco mais caro, um produto um pouco mais específico, e só vou aplicar nas rebolezas, voltando a aplicar o produto padrão no restante da minha área. Também o Pio trabalhando aí no projeto de telemetria. A Climate é uma subsidiária da Bayer, também, né, muito forte na área agrícola. Nós ainda não entramos no meio florestal, a gente vai entrar, não sabemos quando, nós vamos entrar. Então, fazendo integração de dados, gerenciando máquinas, operações, mandando alertas, fotos, né, gerando recomendações, fazendo sobreposição de safras, de aplicações. Aqui é um iPad, né, onde através desse drive eu coloco na rede Isobus, por exemplo, da máquina, e eu coleto as informações. E aí, através de um iPad, eu já tenho em tempo real as minhas imagens, né, onde eu passei, onde eu estou, muitíssimo interessante. E é legal que a Climate, ela foi criada no Vale do Silício, né, em 2007, para a previsibilidade do tempo e seguros, né, e foi adquirida pela Bayer em 2013 como uma das startups mais bem vendidas, se não me engano, $1 bilhão. Indo já para o final, gente, falando em drones, o assunto é muito longo, né, é uma realidade, está acontecendo. Hoje eu coloco 3 modelos, né? O X-Planet da XAG, o DJI, o MG1, e o Director da X-Mobiles, né? O Director é um drone a combustão com também sistema elétrico para pousos emergenciais, onde ele pode mapear, onde ele pode voltar, identificar, e ele pode voltar e pulverizar. Vamos falar um 3 em 1. Então, para quem se interessar, está aqui o Eugênio, da SC Agro. Esse é um curso realizado esse ano. Interessante falar, gente, que foi fechada a consulta pública, essa IN provavelmente vai sair em breve, nós vamos ter legislação, vamos precisar ter piloto, vamos precisar ter uma série de normas para que essa aplicação tão bem vista, né, aqui algumas fotos, possa ser auxílio para nós em áreas declivosas, em áreas não mecanizáveis, em aplicações pontuais, mas precisamos entender que a tecnologia de aplicação, os cuidados são fundamentais para isso. Tecnologias do setor florestal, a gente não quis por empresa, falei com colegas do setor, e eu coloco algumas coisas que as empresas florestais já estão fazendo. Olha lá, o mapa digital do terreno, com drone para planejar a linha de plantio, levantamento e infestação de daninhas via drone, aplicações em taxas variáveis, pulverização com drone, terrenos não mecanizáveis ondulados, né? Sistema de detecção de plantas daninhas, o Planet Lab está sendo usado, fotogrametria, assinatura espectral de eucalipto já está sendo usado, uso de sensores, levantamento de falhas de plantio. Algumas empresas já estão caminhando para o monitoramento em tempo real, em áreas com conectividade, e, obviamente, uma gestão de insumos mais eficiente. E, para quem gosta, fica aqui um TED, né, sensacional, onde ele fala da capacidade dos algoritmos em realizar tarefas. Gente, é uma coisa simplesmente impressionante, os chamados drones atletas. E aí, para fechar, então, a apresentação, para não estourar muito tempo, a gente viu o tratorzinho da John Deere de 1918, né? 100 anos depois, praticamente, a gente vê aqui o pulverizador autônomo da John Deere conceito, que está sendo introduzido. A da Jacto também, muito interessante, né? Em 1958 já falado, e aqui o Airbus 4000. Interessante que esse equipamento ele consegue fazer a leitura da copa também e fazer a aplicação, evitando aplicar fora da copa, faz o volume da copa e aplica a quantidade adequada. É simplesmente fantástico. Ô, Guilherme, eu peço para você passar o vídeo 2 para a gente fechar aqui, aonde a gente vê o passo que nós estamos. É um vídeo da John Deere, agradeço aí o envio, e onde a gente vê o uso dos drones, né, de uma forma completamente autônoma. Por favor, Guilherme.
Obrigado, Guilherme. Bom, gente, para fechar aqui, em alguns segundos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu levantei bastante, estudei bastante coisa, é um universo fantástico, onde eu espero que nós possamos, no setor florestal, a gente estar inserido. Hoje, o setor florestal ele já tem um pilar que é a sustentabilidade, a gente está à frente da agricultura nisso, e que a gente possa, então, entrar, seguir a agricultura em alguns outros usos que possam ser adaptados para o setor florestal. Me coloco à disposição, né, agradeço novamente a Paulo Coutinho e toda a equipe, Guilherme, né, a Bayer por me dar essa oportunidade, a vocês que tiveram paciência, fica aí o nosso site, o meu e-mail, estou à disposição, e espero um ótimo evento a todos, fiquem com Deus, um grande abraço, e agora ficamos aí para, acho que algumas perguntas, né? Um grande abraço. Ô, André, parabéns pela sua apresentação, que eu estava falando aqui, minha cabeça agora está até aqui, está para pegar todas essas informações que você deu agora, parece que eu estou assistindo a série Jetsons antigamente, é muita tecnologia, muita informação, muita coisa boa. Eu acho que todo mundo que assistiu essa palestra tem bastante coisa para digerir, e eu fico perguntando para vocês, vou fazer eu a primeira pergunta, seguinte, nós estamos falando de satélite e tudo mais, tem algumas regiões que a gente fala que pode usar o sistema pelo 4G, mas certas regiões do país, o Paraná, em Minas Gerais, região muito montanhosa que 4G não pega, o Wi-Fi não chega. Nós temos hoje satélites suficientes para automatizar toda a silvicultura, como você estava explicando agora. Quando é que nós vamos chegar numa época que a gente vai poder usar todo esse sistema com muita tranquilidade? Paulo, é uma pergunta até interessante, porque assim, hoje, vamos pensar lá da época do GPS, a gente veio evoluindo hoje para os nanosatélites, né? Então, a gente tem o pessoal da Planet, por exemplo, são nanosatélites com visitação diária, a gente tem satélites estacionários, a gente tem, Paulo, o machine to machine, que a gente fala, né? Comunicação máquina a máquina, comunicação com antena. Então, eu te falo, Paulo, que isso não está longe, tá? Para algumas regiões, talvez como o Paraná, por exemplo, um estado muito produtivo, mas quando a gente pega regiões talvez mais longe, Paulo, o Brasil é muito deficiente em conectividade, né? Alguns estudos que eu estava lendo, precisaríamos de quase 9 bilhões em investimentos para ter 80% de conectividade no Brasil. Hoje a gente tem algo em torno de 10% no meio rural, né? Então, eu acredito que muito pouco tempo, viu, Paulo? Logicamente que alguns serviços pagos, né? Muito obrigado, André. Agora eu acho que tem um pouco. Então, já temos perguntas dos nossos participantes aí. Vamos lá, Guilherme. Primeira pergunta. O Tiago Henrique pergunta: qual a forma disponível no Brasil para aumentar essa conectividade no campo com as centrais, sem ser com instalação de antenas e que mantenha uma ótima qualidade? Complementando o que eu acabei de perguntar para você, André. Pois é, Paulo. Para você ter uma ideia, eu falei da São Martinho, né? A São Martinho ela fez uma parceria com o CPQD, que era a antiga Telebrás, né? Onde eles, com alguns financiamentos, eles colocaram antenas, conectividade em todas as fazendas deles, né? Principalmente aqui na região de Ribeirão. Usaram algumas antenas de rádio que já existiam, tá? Então, assim, eu acho que é uma pergunta interessante e que a nossa agricultura 4.0 ela vai depender muito de investimento público também. E as empresas, Paulo, TIM, Vivo, Claro, as empresas de telefonia já estão olhando para esse mercado, tá? Mas volto a falar, infelizmente as áreas mais remotas vão ser as últimas onde isso vai chegar, né? Então, eu acredito que é um caminho, a gente começou, mas que a gente vai precisar de investimento público, de vontade pública para fazer isso também. Vamos lá, então. Vamos para a próxima pergunta. Guilherme, qual que é a próxima pergunta? Vamos lá. O Matheus Luan está perguntando: os shapes files são alimentados em qual período de tempo? Você sabe? Olha só, Paulo, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas vou falar dos satélites, tá? Você tem, a gente fala da resolução temporal, né? Cada quanto tempo esses satélites passam? Você tem, os antigos era a cada 7 dias, aí você tem a cada 15. Hoje você tem, por exemplo, o da Planet, que ele passa diariamente. Não imagina você ter uma imagem diária, né? Isso vindo para você absorve essa imagem, então você teria essa alimentação diária, tá?
Logicamente que um sistema desse, Paulo, hoje, até estava conversando com um colega, para mais ou menos um monitoramento de 50 mil hectares, alguma coisa em torno de 30, 40 mil reais. Então, quer dizer, paga-se um preço, tá? Mas hoje a gente tem essas resoluções diárias. Muito obrigado. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Vamos lá, tem mais uma. Olá, Guilherme. O Antônio Félix pergunta. Ele já está aí, Goiás. Existe um sistema de segurança para falhas e leitura de sensores? Interessante pergunta, Antônio. Eu não saberia te dizer, viu? Porque é legal sua pergunta sobre sensores, que é onde tudo está evoluindo muito rápido, né? Então, vamos pensar, a gente pode ter um sensor de umidade, eu posso ter um sensor NDVI também para ver imagem, né? Então, vamos falar de plantas daninhas, né? Eu acredito que se existe uma dúvida, por exemplo, naquela leitura, nada melhor do que você ir a campo, tá, Antônio? Eu acho que você tem Vou te dar um exemplo. Você tem o sistema, você tem uma área que está sendo monitorada, e por algum motivo você recebe um sinal que mudou a imagem daquela área. Pode ser uma nuvem, pode ser um ataque de gafanhotos, pode ser um incêndio, qualquer coisa. Então, quando você vê aquilo e você não tem certeza, a recomendação é ou com drone, tá? Você voa com drone para voar mais baixo, ou presencialmente você vai logo fazer essa verificação, né? Mas é isso, em termos gerais. Então, vamos a mais uma pergunta? Guilherme, vamos lá. O Cleiton Alvarenga pergunta: teria exemplo de cases de sucesso do uso dessas tecnologias no setor florestal para apresentar? Paulo, como eu falei, né? Hoje algumas empresas já fazem monitoramento com drone, tá? Eu não vou citar aqui para não deixar de esquecer alguma empresa, mas tem empresa que ela já faz uso do satélite, ela já pega essas imagens, né? Ela, com essas imagens onde estão as manchas, ela manda algumas equipes para fazer a verificação de qual espécie que tamanho que está, que porte que está, volta para uma central e faz a recomendação de priorização e de que tipo de produto usar, né? O Weed Seeker, que é um sensor também que vem sendo utilizado, tá? Controladores de vazão, aplicações em taxa variável. O que peca um pouco no setor florestal não é que peca, é uma característica, é uma situação diferente da agricultura. Então, é muito resíduo, é muito toco, velocidades mais baixas. Então, por exemplo, um Hawkeye ou um sistema PWM da Exactaply da John Deere, um cabeçote daquele, no sistema de bico daqueles é muito caro. Será que eu vou conseguir adaptar em todas as situações? Não, tá? Mas a gente já vê, principalmente na questão de imageamento, as empresas florestais avançando, viu, Paulo? E também algumas empresas que já estão fazendo gestão com telemetria online, com conectividade das operações. Bom, é isso, André. Eu queria agradecer a sua palestra. Estamos adiantados no tempo aqui. O nosso próximo palestrante, o Rodrigo, já está na linha. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua apresentação. Eu queria agradecer mesmo, André, por nossa amizade, por tudo que você fez, pela nossa parceria, que hoje você coroou aí com uma cereja no bolo, que essa palestra foi muito legal, muito instrutiva. Você depois entra no chat aqui no YouTube, você vai ver o tanto de pessoas que estão elogiando a sua palestra aqui, ó. Todo mundo dá os seus parabéns, você vai gostar, você vai ficar com o seu ego inchado hoje, tanto elogio aqui. Muito obrigado, André, e vamos para a nossa vinheta, porque o nosso próximo palestrante já está esperando. Roda, Guilherme. Obrigado, Paulo. Um grande abraço.